Olá, sejam todos bem-vindos, alunos do segundo ano. Sou o professor William e eu já tive um contato com alguns de vocês presencialmente, mas devido a essa situação que a gente está passando, eu estou fazendo a gravação dessa aula aqui. Alguns já assistiram essa aula presencialmente, outros tiveram contato apenas com o PDF que eu enviei para vocês. Mas melhor, eu vou tentar fazer assim, vou tentar enviar para vocês um PDF e logo vou fazer uma aula a respeito desse assunto para ficar mais claro, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sempre podem me contatar. Então, nessa parte aqui, a gente começou a parte da óptica, né? Fundamentos da óptica geométrica. Nós vimos que o que é a óptica, né? Tudo que está relacionado a fenômenos com luz ou radiação luminosa é domínio da óptica. Então, desde a construção de instrumentos como telescópio, microscópio, formação de cores, a teoria das cores, formação de eclipses, lasers, a fotônica, né, que agora é uma das coisas que está na moda aí, a parte da computação com luz, ao invés da eletricidade, está sendo aí uma ordem do dia, tem bastante artigos saindo a respeito desse assunto. Tudo isso é domínio da óptica, né? Então, é claro que é um domínio muito grande, então a gente vai ter que ter algumas divisões aí, como a gente falou aqui no início, a óptica geométrica, ok? Toda essa parte aí, a gente está vendo aqui na figura, é apenas uma pequena quantidade de coisas que a óptica estuda, né? Formação de imagens, a visão humana, instrumentos ópticos, a parte das fibras ópticas, o óculos, funcionamento, as cores, tudo isso a gente estuda nessa parte aqui. Quando a gente fala de luz, a gente lembra de algumas propriedades que ela tem que são, digamos assim, ímpares. Só ela tem, e ainda por cima, é, coisas difíceis de entender. Ao começar, sobre a velocidade. 300 mil quilômetros por segundo. Com essa velocidade você pode dar aí 7 voltas em torno da Terra em apenas um segundo. É comum, né, medimos distâncias estelares ou astronômicas usando anos-luz. O segundo fato da luz é sua composição. Até hoje não se sabe, ou melhor dizendo, teve um tempo muito, por um tempo muito grande, teve um debate muito forte a respeito do que a luz é composta. Será que ela é algo que eu posso pegar e guardar no bolso? Ou seja, trocando isso em miúdos, né? Será que é possível que ela seja matéria, seja corpuscular, seja feita por grânulos? Ou ela estaria mais como se não fosse matéria? Aí a gente fala de onda, né? O que ela é? Ela é partícula ou ela é onda? Na verdade, o que se tem hoje é que ela tem uma natureza dual. Ou ela se comporta como onda, ou ela se comporta como partícula. Caso você tenha mais curiosidade de saber, eu coloquei aqui um link do YouTube, canal Ciência Todo Dia. Você pode digitar lá do que a luz é feita. Ele vai levar diretamente para você um vídeo curto a respeito do que é essa natureza dual, ok? Sobre esse assunto, né, a luz, ela tem aí uma parte da física especialmente para ela, né? A óptica é apenas uma das partes, mas várias outras partes, a própria física quântica nasceu com um debate a respeito do que é a luz. Então, desde lá do século XVII, lá Isaac Newton dizia a luz é partícula. Não tem outra explicação, a luz é partícula. Mas por quê? Perguntavam. A partir do momento que há uma formação de sombras, claro, se tem luz, eu coloco um anteparo e vejo que forma uma sombra. Isso por si só já dava evidência de que a luz tinha um comportamento de que era feito por coisas, por corpúsculos. A luz tinha um aspecto material, portanto. Só que naquela época, a gente vai ver isso mais adiante, mas quando a gente fala de ondas, como alguns diziam que a luz é uma onda, ela tem um comprimento de onda tão pequeno, mas tão pequeno em relação às coisas que ela interage, que a gente pode dizer que ela se comporta como se fosse, digamos assim, um raio, ou seja, como se fosse uma partícula, né? Já um outro, digamos assim,
um arquirrival de Isaac Newton foi o Christian Huygens, que ele dizia, não, a luz, todos os fenômenos que a gente vê podem ser explicados como se ela fosse de natureza ondulatória. A gente consegue os mesmos resultados. Aí foi passando o tempo, chegamos ali no século XIX, início dos anos 1800, tiveram algumas pessoas ali, o Augustin Jean Fresnel, ele mostrou, por experimento de difração, que a luz é uma onda. Difração é uma capacidade que as ondas têm de contornar um obstáculo. É assim, se eu estou aqui, por exemplo, num ambiente fechado, eu posso escutar uma outra pessoa do outro lado, porque as ondas sonoras têm essa capacidade de contornar o obstáculo. E ele mostrou que a luz, embora tenha um comprimento de onda muito pequeno, se eu fizer um experimento bem controlado, eu consigo ver esse fenômeno da difração. E nessa mesma época, Thomas Young também ele mostrou que um outro fenômeno da ondulatória é a interferência. A luz tem capacidade de interferir e ela gera, então, padrões de interferência. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando a parte de ondas. Chegou o século XX, e aí o início do século XX começou a aparecer fenômenos que, opa, a luz como onda, não dá para explicar esses fenômenos aí. Parece que a luz, às vezes, quando interage com a matéria, alguns perceberam é como se fossem duas bolas de bilhar se chocando. Então, opa, a luz voltou a, pode ser, então, uma partícula. Aí, o efeito chamado fotoelétrico, efeito fotoelétrico, até tem aqui uma sugestão, se você quiser saber mais a respeito desse tema, esse link que eu coloco aqui, ele leva você para uma experiência feita. Você vê, uma experiência, tem cerca de 2 minutos o vídeo, é muito interessante você ver a respeito desse efeito fotoelétrico, e volta e meia ele cai em vestibulares e também no Enem. Graças ao efeito fotoelétrico é que, por exemplo, nós temos os sensores, né? Sensores que ligam postes quando a luz do sol começa a diminuir de intensidade. Efeito fotoelétrico, ele basicamente é quando a luz incidente no metal transforma isso em eletricidade. Você pode pensar assim, opa, mas já tem isso. Tem. A natureza, né, as plantas, transformam a luz do sol em eletricidade, como se fosse aí, é, tem uma parte do efeito fotoelétrico acontecendo aí. Okay? Então, as plantas veem a luz como se fosse partícula e não como onda. Outro fenômeno também explicado é o chamado espalhamento de fótons por elétrons. Devido a Arthur Compton também, é um dos fenômenos que destacam essa particularidade da luz como sendo partícula. Então, ficou aí. A luz é onda e partícula ao mesmo tempo. Com relação à óptica, né, a gente tem a parte da óptica geométrica, que nesse caso a gente vai considerar a luz como sendo um ente geométrico, simplesmente um raio se projetando no espaço, se propagando e transmitindo energia luminosa. E do outro lado a gente tem a óptica física. A óptica física ela lida com essa parte sobre a natureza da luz. Na óptica geométrica que a gente vai ver aqui, não importa saber se a luz é onda ou partícula, ok? Óptica geométrica, então, aqui, os fenômenos que a gente vai identificar aqui, reflexão da luz, refração, formação de imagens por espelhos, como que a luz interage com uma lente, como é que a gente pode explicar a formação de imagens no microscópio, vai ser do domínio da óptica geométrica. E a gente vai tentar ver aí como é possível também você identificar o formato da Terra, né? Será que a Terra é plana? Será que a Terra é formato esférico? Como é que a óptica geométrica poderia nos dar princípios para poder justificar esse formato? Vamos ver alguns conceitos iniciais aqui. Então, a gente vai falar de fonte de luz. A gente vamos nos ater à parte da radiação visível aqui. Não esqueça que quando a gente fala de luz, a gente fala dessa luz que a gente tem, nossos olhos podem enxergar. Mas não esqueça que quando a gente fala de radiação, que é, digamos assim, o domínio da óptica também, tem ondas eletromagnéticas, tipo raio-x, raios gama, tem radiação infravermelha, tem microondas, tem ondas de rádio, microondas, até mesmo a comunicação Wi-Fi.
está no domínio aí entre micro-ondas. Então, tudo isso é do domínio também da óptica e faz parte de um enorme espectro, chamado espectro eletromagnético, do qual a luz é apenas uma pequena parte. Então, fonte de luz a gente vai estar falando aqui, especialmente dessa radiação visível. Qualquer coisa que é capaz de emitir luz ao seu redor é uma, então, fonte de luz. Ela pode ser classificada, ok? De acordo com a natureza dela, de acordo com a dimensão e de acordo com a cor. São três características aí. O primeiro delas é a natureza. Ela pode ser primária, uma fonte de luz primária, ela emite luz própria. Tem as estrelas em geral, são fontes de luz, elas geram sua própria luz, uma lâmpada acesa, um vagalume, são exemplos aí, um fósforo, são exemplos de fontes que emitem luz, portanto são primárias. E tem as fontes secundárias. A Lua, os planetas, as nuvens, uma árvore, uma pessoa, uma parede, qualquer coisa que reflete a luz, então é uma fonte secundária. A maioria dos objetos que a gente vê ao nosso redor refletem a luz do sol durante o dia e à noite nós acendemos uma luz, alguns casos, alguns lugares, uma vela, né? E a partir dessa luz que ele gera, reflete, eu consigo ver os objetos refletindo, então esses objetos são as fontes secundárias. Com relação à dimensão, aí a gente pode ter uma fonte puntiforme ou pontual, como eu coloquei no quadro, né? Mas é algo que tem forma de ponto. O que significa isso? É quando o tamanho da fonte é tão pequeno perto do ambiente em que ela está, que eu posso considerar ela como sendo um ponto. Então, se eu vejo aí uma estrela distante, as estrelas que a gente vê no céu é como se fossem pontos de luz. Ou pegam aí uma lâmpada de LED numa sala enorme. A lâmpada de LED é praticamente um pontinho ali. Ou um vagalume, por exemplo, numa árvore grande. São fontes pontuais ou pontiformes. E tem a fonte extensa. Em geral, todos os objetos que seja emitem luz ou refletem luz, na, na prática eles são fontes extensas. Não existe uma fonte pontual, a gente considera por aproximação. Vale a pena mencionar isso. Então, uma fonte extensa é grande. Então, você tem a maior parte das coisas, né? A gente vai ver depois que fonte extensa ela gera uma região de penumbra. É quando a gente tem o estudo do eclipse, por exemplo, a Lua, embora sendo pequena perto do Sol, mas a sombra dela projetada na Terra gera a sombra, né? O eclipse ali, mas tem a região da penumbra, uma parte em que aparece um pouquinho escuro, mas um pouquinho iluminado também. A gente tem a Lua, temos aí o Sol, uma fonte extensa também. Por que não um sabre de luz, também uma fonte extensa. Uma lâmpada, daquelas fluorescentes grandes, perto da sala onde está, uma lâmpada pode ser considerada uma fonte extensa. Um grande corpo de areia que reflete a luz, uma grande nuvem também pode ser considerado umas fontes extensas. Okay? Agora, com relação à cor, você pode ter uma fonte monocromática, uma cor apenas. Você tem um laser, aqueles pointers, ou vermelho ou verde, né, por exemplo. Ou a gente fala de frequência. A gente fala de cores, mas a gente vai ver que as cores estão associadas também a frequências. Uma fonte pode ser policromática, tem várias cores ou várias frequências. Nesse caso, a gente menciona aqui a luz branca. A luz que vem do Sol é uma fonte policromática e a gente pode ver isso quando gera o arco-íris. Você vê várias cores que ela decompõe, as gotas, né, decompõem a luz do Sol nessas cores aí. Então ela tem várias cores e é policromática. Quando a gente está estudando a parte da óptica geométrica agora, a gente tem desenhos, a gente vai fazer esquemas como esse aqui que você está vendo de uma lâmpada e você tem os pequenos raios, né, saindo delas. É essa a imagem que a gente vai ter de um raio de luz, como se fosse uma reta. Então, é um
a luz é um ente geométrico, é uma reta. Quando a gente fala de vários raios aí em conjunto, estamos falando de feixes de luz. A gente vai ver algumas vezes, principalmente quando falar da formação de imagens por lentes ou espelhos, a gente vai estar com esses conceitos aqui do que é convergente, divergente, do que é paralelo, ok? Sobre a parte interessante, quando a gente enxerga o objeto, agora falando a respeito do fato dele ser retilíneo, a justificativa para isso, né? Por que a gente pode tomar a luz como sendo retilíneo? A gente sempre vai enxergar uma coisa que está na mesma direção, os nossos olhos eles vão dizer que o objeto está sempre na mesma direção da qual a gente está enxergando. Olha só a consequência disso. Nessa figura aqui, eu coloco uma estrela, onde você vê aqui a posição real, onde ela está realmente, e uma posição aparente. A pessoa que está observando ali, ela acha que a estrela está aqui, posição aparente. Isso porque, quando a luz vem do vácuo, né, até a atmosfera, ela sofre um desvio, que é por causa da refração. A gente vai ver isso mais adiante. Mas ela sofre um desvio. Os nossos olhos eles não enxergam de forma curva, eles só enxergam de forma reta. Então aqui é uma consequência da propagação retilínea da luz, é que você enxerga objetos que não estão realmente onde eles estão, ok? Um outro fato interessante a respeito disso é que a gravidade ela também tem a capacidade para curvar um raio de luz. Até antes de 1916, não se acreditava nisso. Se achava que a luz não sofre desvio por causa da gravidade. Mas aqui em 1919 houve um eclipse foi observado na cidade de Sobral, no Ceará, e aqui você observa que nessa posição não seria possível você enxergar uma estrela porque ela está atrás do Sol. Mas foi possível enxergar, justamente por causa desse efeito, a curvatura do Sol curvou a luz de tal forma que quem enxergou aqui achou que a estrela, ela conseguiu enxergar a estrela numa posição que, na verdade, se não fosse pelo fenômeno, não seria possível. A estrela está atrás do Sol, mas foi possível enxergar por causa desse efeito de desvio por causa da gravidade. E aí quem observa, enxerga nessa mesma reta aqui, observou a estrela graças a esse desvio. Quando a luz interage com os meios, aí você tem o que se chama de meios transparentes, translúcidos ou opacos. De acordo com a luz interagindo, pode ser esses três tipos. Quando a gente fala de transparente, aqui eu coloquei uma definição. Quando você for ver aí na internet, você vai ver definições diversas. Então, eu tentei achar aqui uma definição que fosse mais, digamos assim, descritiva possível. O que é o meio transparente? É aquele que permite totalmente a passagem da luz, sem desviá-la do seu caminho, permitindo que se possa enxergar de forma nítida através dele. Então, aí você tem alguns exemplos. Uma camada de ar não muito extensa. Vimos agora há pouco, vou até colocar aqui, se for uma camada de ar muito grossa, ela vai desviar a luz. Então, pela definição, o meio transparente não desvia a luz. Então, tem que ser pequeno. Uma camada fina de vidro liso, mais ou menos esses que você usa no óculos. Mas você percebe que você mexeu o óculos de um lado para o outro, você percebe que a luz já sofre alguns desvios ali, né? Então tem que ser ainda mais fino que isso. Água cristalina em pequenas quantidades também pode ser um meio transparente. Mas o único meio que é 100% transparente, o único meio é o vácuo. Não existe outro meio que pode ser considerado 100% transparente. E o translúcido, aqui é o que nós vemos na foto, nós podemos ver contornos. A luz, ela passa não totalmente, ela sofre desvios e você consegue ver o contorno dos objetos. A luz acaba tendo uma trajetória muito irregular e você não consegue definir mesmo o objeto, você tem uma imagem embaçada.
É o que você vê quando você tem um vidro fosco, vê através de papel manteiga, do plástico, de uma água suja, né? Você vê o meio translúcido aí. E o meio opaco é aquele que não permite a passagem da luz. Você não pode enxergar através dele. É o que você vê na maioria dos casos. É uma porta de madeira, é uma parede, você vê uma pessoa, qualquer objeto que barre a passagem da luz, então é um objeto opaco, meio opaco. Eu só quero fazer algumas observações aqui, que às vezes, para a gente poder articular esse conceito de translúcido, transparente e opaco, só para não ficar no conteúdo mesmo, só para a gente ver, porque às vezes esse tipo de descrição pode cair em Enem e vestibular. Então, a gente vai colocar algumas observações aqui. Ó. O ar pode ser considerado 100% transparente? A gente falou agora há pouco, né? A luz é parcialmente absorvida quando entra na atmosfera. É parcialmente absorvida e também nós vimos que ela pode ser desviada, né? Não coloquei aqui, mas pode colocar aí que ela não é 100% transparente. Só o vácuo é 100% transparente. Agora, a segunda observação aqui, ó. Dependendo da espessura do material que a luz atravessa, conforme que a gente viu, o meio pode ser transparente, translúcido e opaco. É o caso, por exemplo, da água cristalina. Uma lagoa profunda, mesmo águas claras, não permite ver o fundo. Então, uma água cristalina, repetindo aqui, ela pode ser transparente, translúcida e opaca ao mesmo tempo. Isso aqui é muito sutil. Às vezes pode cair a pergunta: o meio pode ser transparente e translúcido ao mesmo tempo? Pode. No caso da água, você pode ver a água cristalina, dependendo da espessura, né, da profundidade, você consegue enxergar os peixes, consegue enxergar. Agora, quando ela é muito profunda, você não consegue enxergar o que tem lá no fundo, porque a luz é absorvida nesse meio e ela é totalmente espalhada, não permitindo ver o fundo. Então, nesse caso, você tem o caráter translúcido e opaco acontecendo junto com a transparência. Uma terceira observação aqui, ó, um pedaço de vidro fino sempre pode ser considerado transparente? Será que pode? Fino? Depende. Se for liso, sim. Se ele for bem fininho, pode ser considerado. Se ele for fosco, mesmo que seja fino, o fosco, quando você olha através dele, você não consegue ver as imagens nítidas. Né? Você coloca lá um vidro fosco, por exemplo, para tomar banho, né? Você coloca aquela basculante justamente para não definir a imagem da pessoa que está naquele lado ali. Agora, essa observação aqui é muito importante. Os materiais que são opacos à luz visível, como a minha mão, por exemplo, eu não consigo enxergar além da minha pele. A luz bate na minha pele e eu não consigo ver dentro, não consigo ver os meus ossos. Então, a minha pele é opaca à luz visível. Só que ela pode ser translúcida ou transparente para outra radiação. Então, por exemplo, se eu tiver um raio-x passando por aqui, se eu tivesse visão de raio-x, eu poderia ver o que tem além da minha pele. Quer dizer, a minha pele é transparente ao raio-x. Então, às vezes pode ter um meio que é opaco à luz visível, mas ela não é para outra radiação como um raio-x. E também acontece o contrário. Tem materiais que são transparentes à luz visível, mas podem ser opacas a outras radiações. Você já esteve dentro de um carro com a janela fechada, sem ar-condicionado, num dia de sol quente? Você nota que quando você fica ali dentro, com a, a janela fechada, entra a luz e esquenta. Esse efeito é devido a essa explicação aqui. A luz passa, a luz visível consegue passar pelo vidro, só que a luz também esquenta, ela aumenta a temperatura. Só que essa temperatura, quando aumenta, os objetos dentro, eles também emitem radiação.
Nós todos, por termos uma temperatura, emitimos a radiação infravermelha. É por isso que quando você vai num local hoje em dia, eles medem a sua temperatura, né, através da testa, porque você emite radiação, não é o aparelho. O aparelho não emite. Você está emitindo radiação infravermelha. Então, o vidro comum é transparente à luz visível. Só que ele bloqueia a radiação infravermelha. Por isso que se usa esse tipo de vidro em casas onde são chamadas casas de estufa, né? Você quer que o calor fique retido ali dentro para poder cultivar plantas. Então, ele reflete e o raio infravermelho não consegue sair daquele local ali. E uma sexta observação aqui para encerrar é o princípio da reversibilidade da luz. Assim como você consegue enxergar uma pessoa através de um espelho, a pessoa também consegue enxergar você. Isso porque a trajetória da luz na ida é igual na volta, na volta. Igual você está vendo aqui. O homem e a mulher estão se vendo no espelho, né, através de essa imagem aqui, só que os dois estão se vendo. É só uma característica que agora não é tão importante, mas depois ela pode se mostrar importante depois quando a gente for estudar formação de imagens em espelhos, ok? Então, com isso a gente encerra essa parte aqui, essa nossa aula, e aí, só para reforçar, vocês podem contatar, se tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, a gente vai posteriormente fazer uma continuação aqui sobre a formação de cores, né, do ponto de vista da óptica geométrica. E aí depois a gente vai ter uma aula de exercícios. Eu vou colocar uns exercícios que são pedidos em Enem e vestibular. A gente vai fazer uma aula só de exercícios, ok? Então, nós ficamos por aqui e qualquer coisa que você tiver dúvida, pode me contatar por WhatsApp. Acho que vocês podem. Eu não sei se vocês têm, mas eu mandei para o líder esse contato inicial e acredito que vocês podem também contatar eu a qualquer hora, ok? Então ficamos por aqui. Até a próxima.